A gente vai começar hoje uma série de 3 reflexões a respeito do fascismo, mas não necessariamente o fascismo movimento político originado na Itália por volta de 1910 e estabelecido mais precisamente por Mussolini em 22. Mas aquilo que a partir daí a gente consegue identificar e chamar de fascismo em outros momentos históricos, em outras situações, em outras dimensões, e entender de onde vem isso, como se constrói e como se combate. E aí, quando você termina falando que como se combate, evidentemente que já está sendo afirmado que é algo para ser combatido. Então, se é para ser combatido, nós não estamos falando de um mero movimento social, de uma mera estrutura política, mas de algo que carrega em si o mal. Porque não há outra coisa a ser combatida senão o mal. Não é que você diz, eu vou combater algo. Se não é do campo das disputas esportivas, um combate esportivo, o único sentido possível para o combate é que essa coisa que eu estou combatendo, ela não é boa. Então, se dentro da nossa trilogia tem um momento onde a gente vai falar do combate, então, de cara, nós estamos dizendo que o fascismo é algo que não é bom. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido esse termo, especialmente nos dias de hoje, né? Principalmente no Twitter, né? Principalmente no Twitter, e principalmente se você for um militante ou um interessado em uma das figuras mais significativas do cenário político brasileiro atualmente. Se você for da família Bolsonaro, ou se você for da família Lula, né, se você for de uma dessas duas famílias, provavelmente você deve ter ouvido, lido, dito, repetido em algum momento a palavra fascismo. Porque está muito no discurso dos ataques políticos desses sujeitos, especialmente da linha associada ao Lula para o Bolsonaro, né? Ou para a linha, ou para os defensores, são os fascistas. De um lado, as pessoas dizem essas palavras porque alguém disse, e aí isso ganha um coro. Mas talvez, se a pessoa for questionada sobre o que é isso que ela está chamando de fascismo, ela talvez não saiba. Mas, ao mesmo tempo que ela talvez não saiba, uma vez que ela está identificando algo mal naquilo que ela quer combater, então ela também se aproxima do conceito adequado, porque se ela está vendo algo mal naquilo que ela quer combater, então, independente do sentido do fascismo, é algo que precisa ser combatido. A questão é que quando você vai para essa linha da polarização política, então nós teríamos que dizer que o fascismo está de um lado e está do outro, porque o outro lado também vê o outro como algo que tem que ser combatido. Só que no caso de lá, eles chamam de comunismo. E aí, comunismo e fascismo, nas duas linguagens, no fim, são sinônimos. Mesmo que aquele que diz comunista não saiba do que se trata comunismo, e aquele que diz fascismo não sabe do que se trata fascismo, no fim, os dois representam aquilo que tem que ser combatido nos discursos polarizados. Entendem? Daria então no mesmo. Então,
Ao escolher a palavra fascismo e não comunismo, e não ou nazismo, ou qualquer outro ismo, ou cristianismo, certo? Aqui dentro, é porque dentro do aspecto histórico, o fascismo, como movimento político, filosófico, ele se estruturou de maneira tal que suas características representam melhor aquilo que deve ser combatido. Mas na medida que aquilo que está aqui, nessa coisa chamada fascismo, se apresenta em qualquer outro lugar com outro nome, como cristianismo, significa a mesma coisa desse fascismo presente nessas mensagens, nessas 3 mensagens. Então, o fascismo que nós vamos referir aqui é um conceito mais abrangente do que o conceito tipicamente histórico. Tá? Historicamente, como eu disse, é um movimento político-filosófico surgido na Itália. Face é uma expressão para feixe, para várias estruturas como essa aqui juntas. Pronto, isso é um face. Certo? E a Itália estava num movimento de protesto e um grupo de militares ou paramilitares ou sujeitos que, se apropriando de sua condição de militar, se reúnem, aquilo que nós chamamos de milícia, também pode ser chamado assim, se reúnem para combater aquilo que eles consideravam mal, que era o governo vigente. Então, o fascismo, olha interessante, o fascismo surge do ponto de vista político para combater uma coisa que é ruim na cabeça deles, certo? Só que, na medida que esse grupo, lá em 22, ganha força política e domina o cenário italiano, aí eles instalam um tipo de governo que leva o nome de fascista. Isso é um nome oficial, esse não é um nome vulgar, isso não é um nome que alguém deu para eles, é o nome que eles se dão. Certo? Não é algo pejorativo. Dá-se esse nome. Aí este modelo de governo, ele se estrutura de maneira tal que aquilo que a gente entende por fascismo passa a ser apresentado por suas características. Tipo, que características são essas? Exemplo de características típicas do fascismo. Uma concepção de superioridade de nação. Uma espécie de etnocentrismo. O meu povo, nós precisamos elevar a nossa identidade de nação para combater aquilo que não é a gente. Então, isso é um conceito, uma característica disso que se estruturou como fascismo. Uma superioridade do conceito de nação. Há ali uma identificação de corpo, de coletividade. Nós somos algo, e isso que nós somos não pode ser destruído por forças externas. Então, para que ele não seja destruído por forças externas, nós vamos avançar no ataque para impedir que a nossa superioridade enquanto nação seja mexida. É uma característica. Superioridade de nação. Ou de raça. Que, por exemplo, sai do fascismo do ponto de vista histórico e vai lá para o nazismo alemão. É outro nome, porque refere-se a um outro jogo de linguagem para estabelecer um regime próprio num certo local. Mas a mesma ideia que está aqui aparece lá. Um sentimento de nação, de identidade nacional, que começa a se massificar num certo grupo, e a partir dessa identidade nacional, eu identifico o inimigo. E o inimigo é aquele que não sou eu. O inimigo é aquele que não me representa. O inimigo é aquele que é ao contrário dessa identidade. O inimigo é aquilo que fere essa identidade. O inimigo é aquele que é o outro. Que é o outro, em vez de ser o mesmo. Perceba, junto à concepção de superioridade de nação e de raça, vem
um conceito filosófico do mesmo. O que é o conceito filosófico do mesmo? Tudo o que é o outro ou o diferente é a ameaça. E tudo que é o bom é o que se assemelha ao que está posto, ao que está ordenado, ao que está construído sob essa lógica política. Então, o mesmo é o que se enquadra no projeto, e o outro é aquele que não se enquadra e, portanto, tem que ser rejeitado, punido, extinto daquela realidade. Essa é uma das características. Para isso acontecer, evidentemente, vem a segunda característica. A segunda característica de um movimento fascista é possuir um governo autocrático. Um governo que se dá a si o poder. Não é? Ele não é empoderado por um outro. Ele não é instituído por o outro. Ele chama para si o direito de ter esse poder. E ao chamar para si o direito de ter o poder, ele evidentemente concentra esse poder e aí parte para um controle do grupo. Portanto, todo regime fascista, ou com característica fascista, ele parte de um sistema centralizador de poder para controle dos demais. Para que aquela ideia de massa, para que aquela ideia de nação seja distribuída por todos, de maneira que nenhum que seja diferente possa ser admitido. Aquilo que é o outro vai ser excluído e será excluído por força, porque eu tenho poder para isso. Então a gente implanta o mesmo, a gente implanta a repetição, a gente implanta o modelo, a gente faz ele surgir e o que não é o mesmo será perseguido. Então você tem uma característica aí de centralização de poder. Aí que tipo de governo é esse? É um governo ditador. Aí, então vamos trocar. Vamos tirar fascismo, vamos tirar nazismo e vamos transformar em ditadura brasileira. Em nenhum livro de história a ditadura brasileira vai ser chamada de fascista, porque, de fato, do ponto de vista histórico, o fascismo está ali dentro de um certo modelo de governo. Mas se eu pego essas características e penso, por exemplo, no auge da ditadura brasileira, especialmente nos seus decretos que extinguiu o Congresso, que controlou as liberdades individuais, o que você tem aí? Você tem aí, em nome de uma identidade nacional, olha aí, mesma coisa, em nome de uma identidade nacional, um governo que dá a si mesmo poder, centraliza e controla. Brasil, ditadura brasileira, mesma coisa. Mesma coisa. É o que, do ponto de vista filosófico e também sociológico, a gente chama de totalitarismo. Que é quando aí esse poder concentrado, ele rege todas as dimensões da vida do povo e de um Estado. Política, religião, cultura, tudo fica debaixo desse guarda-chuva ideológico. Tudo. E olha a expressão que eu utilizei, guarda-chuva ideológico. Quem está aqui na banda de cá da polarização já ouviu muito essa palavra. Porque nós estamos combatendo, né, isso que tem um viés ideológico. É a cara do nosso discurso atuais. O viés ideológico por um lado, o viés ideológico por outro. De fato, essa ideologia ela é uma estrutura que deixa tudo embaixo dela. Tudo tem que se submeter a essa lógica. Tá? E aí, gente? Para que isso se efetive, algumas coisas deixam de existir. Para que um projeto como esse se efetive, algumas coisas deixam de existir. Entre elas, alguns valores têm que ser colocados em segundo plano, porque, por exemplo, eu vou ter que admitir torturar quem não está colaborando com o projeto. Então, alguns valores humanos, por exemplo, como direitos humanos, começam a ser renegados. E direitos humanos passa a começar a ser visto como direito para bandido. Coisa que é para beneficiar bandido. Mas quem é o bandido? É o outro.
O outro que não é o mesmo. É o outro que não se encaixou no que eu estou dizendo que tem que se encaixar. É o outro que não é a repetição do que eu quero que ele repita. Aí ele é o bandido. Então eu tenho que tirar o direito do bandido. Mas, na verdade, quando eu digo tirar o direito do bandido, eu já elegi quem é o bandido. O bandido é o outro, que não sou eu. O bandido é o outro que não está debaixo do meu guarda-chuva. Então, para ele, se retira o direito. Então, todo discurso fascista é um discurso que impede, que sufoca, que destrói valores democráticos ou humanos. Outra, as liberdades individuais. Porque, evidentemente, se eu estou num projeto de identidade nacional, você não pode ser o que você quiser. Você tem que ser o que a gente diz que você tem que ser. Então você precisa estudar o que a gente quer que você estude, consumir cultura que a gente quer que você consuma, você tem que fazer o que a gente quer que você faça, e tudo que você fizer diferente será inicialmente punido por falta de investimento nisso, para que você fique pobre, não consiga fazer isso. Se isso não funcionar, a gente vai para um ato mais complexo. Como, por exemplo, o retorno de um AI-5. Para a gente dizer assim, se não der certo, a gente dá um jeito de dar. Então, essa é a estrutura que está presente aqui e que pode estar presente em qualquer outro modelo e nome. Nazismo, fascismo, ditadura ou governo legitimamente democrático, eleito e que pode ser tão fascista quanto. Entendem? Fascismo é muito maior do que um mero movimento específico de um lugar. Ele é um conjunto de características que, quando você encontra ele num lugar, você pode estar numa ditadura, você pode estar num império, ou você pode estar numa democracia. Você está diante do mesmo mal. Você está diante do mesmo mal. Isso é fascismo. Portanto, fascismo é um conceito que me coloca acima dos demais e que, a partir daí, os demais passam a ser meus inimigos, que eu preciso destruir. Isso é fascismo. É uma ideia que me coloca acima de alguém, e a partir daí, este outro é meu inimigo, e eu preciso destruí-lo. Onde houver isso, há o que eu estou chamando de fascismo. Se existe alguém, por exemplo, na sua mente, que precisa ser destruído, você é um fascista. Se existe alguém que precisa ser destruído, para você, você é um fascista. Mesmo que você esteja supostamente dizendo que está combatendo o fascismo, ao querer destruir o fascista. É um jogo complexo. Porque você vai dizer, mas, bom, como é que eu combato o mal, que é o fascismo, sem querer destruir? Essa é o que vai ser dito na terceira mensagem. Essa resposta aqui só será na terceira. Ainda tem essa e ainda tem outra no meio, até chegar... Exatamente. Se quiser saber, você participa das três, tá? Ou acompanha ao vivo aí pelo Instagram, ou depois acessa lá o YouTube, o Caminho Fortaleza. Foi só um spoiler. E para identificar o que é o fascismo. Então é muito importante que vocês me respondam, pelo menos como Calango. Deu para entender o que é o fascismo? Porque é esse conjunto de características. Isso é o fascismo. Lembre-se, não, mas eu vou sei mais sobre o movimento italiano. Ok, como eu disse, existe um momento histórico que você pode situar o fascismo só dentro de um aspecto político e ideológico. Mas eu estou tirando ele dali e colocando ele num lugar muito maior para nós entendermos o que é esse fascismo, que precisa ser combatido. Bom, se o fascismo é um mal, se ele é essa ideia de que eu sou superior e aquilo que não sou eu é inimigo e que deve ser destruído, de onde é que isso veio? Qual a origem disso? Como é que a gente se tornou fascista? Como se deu esse processo? Tudo parece ter a ver
com uma história complexa, que divide opiniões, que não sabemos se mitológica, imaginária, real ou simbólica apenas. Escrito em Gênesis capítulo 6. Vamos lá. A história dos Néfilins. A história dos Néfilins. Alguém já não, vamos inverter a pergunta. Quem nunca ouviu essa expressão? Que está aqui presente, nunca ouvi falar na minha vida que existia um tal de negócio chamado Néfilin. Quem nunca ouviu, faz igual esse cara da figura. Está ali uma pessoa, duas pessoas. Também não? Também não? Já que era doença, né? Vai ser uma... Não, quando é doença, quem prega é a Cristina. Se fosse a Cristina pregando, a gente podia dizer que realmente era o Néfilin, certo? Ela que costuma falar dessa parte mais do corpo e de tudo mais. Então, 3 pessoas que nunca ouviram falar dessa expressão, Néfilins. Tem mais, né? Estão com vergonha de levantar a mãozinha, né? E dizer, nunca ouvi falar disso. Bom, vamos ver. Na Bíblia, Néfilin aparece, apesar de ser o tema da mensagem, Néfilin só aparece no texto bíblico 2 vezes. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Por isso que eu não sei, exatamente. Um deles está aqui, em Gênesis. O outro está em Números 13:33. Certo? A gente só lê o novo, né? Aí fica difícil saber, né? Gênesis 6 diz o seguinte, a partir do verso 1. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. E Yahvé disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Néfilins habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Um pedaço de um texto no meio do conjunto bíblico muito complexo. Muito complexo. O outro texto aparece em Números quando eles vão chegar para tomar posse de Canaã, né? Sai do Egito, toda aquela viagem pelo deserto e a conquista de Canaã. Quando estão próximos a conquistar Canaã, eles fazem uma estratégia meio que militar, né? Meio de ataque, para sondar o território. E a notícia que vem dessa sondagem é: volta que vai dar merda. O negócio lá não é bom, não. O que a gente viu lá é muito complexo. O negócio lá, meu amigo, tem um povo lá estranho. Tem uns monstros. Algumas traduções trazem como monstros. Outros como gigantes. Lá, e não tem homem que vença uma criatura daquela. Vieram com essa informação. Aí lá o termo é o mesmo daqui. Só que ela bem traduziu aqui, a Lene bem traduziu, como a Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, decidiu interpretar essa palavra. Ela interpretou como gigante. Ao interpretar como gigante, né, você tem aí uma possibilidade de pensar em homens fortes.
O único Néfili que eu vi num filme foi nos 300, quando o Rodrigo Santoro, que fazia o papel do... Como é o nome do homem? Xerxes. Era gigante, né? Assim, era aquele personagem que todos os outros eram minúsculos. Me parece que o autor queria dar essa intenção àquele personagem. Mas é interessante, ele não deixava de ser homem. Ele vendia a ideia de um divino, mas ele era um homem. Então, nesse sentido, o gigante aí, como a Septuaginta traduziu, seria um homem. É tanto que outra tradução que a Septuaginta deu para a mesma expressão foi nascido da terra. Nascido da terra, portanto, não é um ser angelical. Né? É um ser nascido da terra. Por isso, a tradição hebraica se utiliza de uma mistura de palavras para considerar que talvez os néfilis sejam o resultado da mistura dos homens com seres angelicais, produzindo um ser híbrido. Então, os néfilis seriam filhos de mulheres com anjos. Essa coisa bem Cidade dos Anjos. Né? Todo mundo que assistiu Cidade dos Anjos, aquele lindo filme, o que acontece? Os anjozinhos olham para as mulheres, e aí fica, né, coisa linda, maravilha, estou a fim de virar homem, e vai lá, e tem aquela história. Só que lá é romântico. Aqui, nesse texto, não tem nada de romântico. Se por acaso os filhos de Deus, esse texto que lemos aqui, forem os anjos, como algumas tradições utilizam, veja que quando ele toma as mulheres, ele não toma do tipo cantando. Ele não toma do tipo, vou te levar para jantar. Ele toma pela força que ele tem. Todas que lhe agradam. É um controle. Olha a palavrinha aí. É um controle. Certo? Mas, desde a Septuaginta, que essa tradição de associar a seres angélicos caiu um pouco, e a grande massa dos teólogos judaicos e cristãos, posteriormente, vão preferir considerar que néfilins são apenas homens dotados de algum tipo de competência, de poder, e não anjos ou seres híbridos. E assim ficou durante muitos e muitos anos, não se falava muito de Néfilim, até que o Caio Fábio decidiu escrever um livro chamado Néfilim, um romance. E lá ele apresenta essa história dos anjos e das mulheres, e depois, em seu blog, ele parece afirmar, de fato, a crença nessa possibilidade. Né? Então, isso despertou de novo os interesses de alguns indivíduos no Brasil e começou de novo algumas investigações por parte de alguns. Afinal de contas, quem são os néfilis? Né? E aí se utiliza de um livro que nós consideramos apócrifos, porque não entrou numa tradição cristã, mas durante muito tempo era considerado canônico. Né? Era dentro dos livros muito lido pelo povo judeu e dos primeiros cristãos. O livro de Enoque, onde também tem essa história dos anjos e tudo mais. Alguns textos nas Escrituras também apresentam uma ideia nessa mesma direção, como a Epístola de Pedro e a Epístola de Judas. Também apresenta essa ideia. Mas o importante aqui para nós é o seguinte: não nos interessa aqui ficar tentando descobrir sexo de anjo. Seria uma perda de tempo a gente ficar tentando descobrir se Néfilim é um anjo, é um ser híbrido, é um homem, no sentido da prova. Isso fica por critério artístico, literário, imaginário de cada um. Você pensa o que você quiser. Eu, por exemplo, gosto muito da ideia do negócio de anjo com mulheres. Eu sou meio pervertido, então eu gosto muito dessas coisas. Entendeu? Um ser de asas. Até eu queria ser essa mulher. Tome-me, anjo. Leve-me. Ainda mais quando a gente assiste assim, tipo Lúcifer, a série do Netflix. Você fica querendo o diabo. Não é? Quem não quer um Lúcifer na vida? Né? Então é muito lindo, muito lindo. Mas essa é uma questão que fica para o campo aí das nossas imaginações.
Aqueles mais aventureiros, como eu, podem se imaginar. Os mais conservadores, que dizem, não vamos brincar com isso. Deixa isso. Então não brinca, né? Então você não brinca, o outro brinca, todo mundo fica em paz. Mas aqui para nós, que queremos comunicar alguma coisa séria, então a questão não é exatamente o que é essencialmente o Néfilim. Você não vai ter essa resposta nunca. Vai ser poder ser uma coisa ou poder ser outra. Ponto. Então nos interessa aqui o que um texto que traz a figura do Néfilim está nos dizendo. O que então o Néfilim representa? E aí, o melhor tradutor não foi a Septuaginta ao chamar de gigante. E nem as explicações mitológicas ao colocar eles como seres híbridos. O melhor tradutor da palavra Néfilim foi Lutero, o protestante reformador, que ao traduzir chamou eles de tiranos. Os tiranos. E o que é um tirano? Foi tudo que eu falei que era um fascista. É um tirano. Ele tem de si uma imagem supervalorizada. Ele consegue, a partir dessa autoimagem, convencer um grupo a construir uma ideia de massa. E dar a ele, consequentemente, o poder de executar o seu projeto, que é o que nós falaremos domingo que vem. O projeto fascista. E aí, exterminar qualquer ameaça a esse projeto. Isso é um tirano. Um tirano, do ponto de vista aristotélico, é aquele que tem todo o poder para cuidar de todos, mas, na verdade, só cuida de si. E usa os outros para benefício próprio. Isso é um tirano. Porque um rei, segundo Aristóteles, a monarquia, é um tipo de governo legítimo. Assim como a democracia, assim como a aristocracia. São governos legítimos. Porque um rei pode ser, inclusive, um excelente governante e pode ser um excelente modelo de governo na monarquia, desde que o monarca, que é dado a ele poder centralizado, governe para todos e por todos. Aí você tem um rei. Você tem um rei. Mas quando você tem esse mesmo rei, que dado a ele este poder, ele não governa para todos, mas usa todos para sua própria satisfação, você tem um tirano. Isso é um tirano. E aí, a tradução de Lutero é fantástica. Um tirano. Porque o que é o Néfilim no texto? O Néfilim é justamente esse sujeito que é o herói do tempo antigo, que usa de sua competência para pegar tudo aquilo que lhe agrada. E por que a gente sabe que isso não é bom? Por que a gente sabe que o que está acontecendo aqui não é uma coisa boa? Porque Yahvé diz, meu espírito não permanecerá neste homem. Porque onde houver tirania, não há o Espírito de Deus. Onde houver tirania, não há o Espírito de Deus. Meu espírito não vai estar aí, diz o Senhor. Não vai estar aí. Mas não só por não estar ali. A tirania tem que ser combatida e destruída. A tirania tem que ser combatida e destruída. Porque a tirania, ela é maior do que o próprio tirano. O tirano, inclusive, passa a ser vítima da tirania. Destruir a tirania é salvar, inclusive, o tirano. É salvar o tirano de se destruir e destruir a todos. Aí observe, Yahvé está com intenção de destruir a tirania. De maneira que Yahvé diz, no verso 5, visto que a maldade do homem é grande demais sobre a terra,
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem, afligiu seu coração e começa o projeto do fim do mundo. O fim do mundo. Por que isso acontece, gente? Por que Deus destrói? Porque não há nenhuma bondade na tirania. Não há nenhuma bondade na tirania. Se você está escutando por aí discursos fascistas que tentam vender para você a ideia que no fim vai ter um benefício econômico, cultural, político, anticorrupção, você está enganado. Porque não há bondade nenhuma na tirania. Não há bondade nenhuma na tirania. Não há. Onde houver tirania, não há bondade. A tirania só pode ser combatida e não mexida, adaptada, adequada. Não, vamos fazer um fascismo light. Vamos fazer uma tirania meio termo. Isso não existe. Onde houver tirania, não há o Espírito de Deus. Onde houver tirania, não há bondade. E aí, olha a coisa interessante. No texto, os filhos de Deus também foi traduzido na história como os filhos de Sete. E as mulheres, filhas dos filhos dos homens, foram traduzidos como filhos de Caim. Acompanhe comigo o raciocínio, meu irmão. Sete quem era? Sete era o símbolo do religioso. Era o símbolo da linha pura. Porque o povo de Israel começou a criar uma ideia de duas linhas. A linha pura e a linha impura. E aí, buscando as origens disso, inaugurou Sete a linha pura e Caim a linha impura. E olha só, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e decidiram tê-las. Por que os homens, as filhas dos homens, podem ser manuseio dos filhos de Deus? Porque tudo pertence aos filhos de Deus. Tudo pertence a eles. Se pertence a mim, é meu, eu posso. Nós somos os herdeiros por excelência. Nós somos os que podemos. Nós somos os que temos. Nós temos a marca da promessa. O Brasil é do Senhor. Então nós temos que captar a cultura. Nós temos que captar a educação. Nós temos que limpar a nossa nação, porque a promessa é para nós. Você vai numa linha de domínio. Numa linha de domínio. Aí, quando o Senhor quer destruir, o Senhor não quer destruir as filhas de Caim e nem os homens de Caim. Deus quer destruir a humanidade. Porque se já havia um mal em Caim, que não admitiu o seu irmão, agora, a linhagem de Sete comete pecado maior ainda. Quando além de não admitir a existência do seu irmão, ainda o usa, o manipula para o seu próprio prazer. O controla numa sensação de que pode. Não há mais bondade aí. Não há mais caminho de bondade algum aí. O que se faz então? Se combate. Porque se a gente não combater a tirania destruirá tudo. Se a gente não combater o fascismo destruirá tudo. E às vezes vai nos vender isso com discursos de bondade,
Mas lembre-se do que eu estou dizendo hoje: não há bondade alguma na tirania. O André me mostrou um vídeo essa semana, fantástico. Uma propaganda da Folha de São Paulo, não era, André? Aí era uma imagem, tipo um monte de pontinhos, como se você estivesse aproximando uma imagem de uma fotografia, deixado bem em cima, uma câmera. Então você vê lá os pontos, né? E aí, na medida que um áudio falava, ia se afastando, né, a câmera. E o áudio falava de só coisa boa, só coisa boa. Melhorou a economia, elevou a nação, só coisa massa, de quem ouvia assim diz, quero isso aí para a minha vida. Aí quando termina, era a imagem do... Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Era a imagem do Hitler. E é mais ou menos assim que funciona. O fascismo, ele nos cega no discurso. Fecha os olhos, ele consegue fechar nossos olhos, que é símbolo da consciência, e abrir os ouvidos, que é símbolo da entrega, que é símbolo da submissão. E aí, pelos ouvidos, por essa entrega, ele tira de mim a capacidade de perceber a realidade e me lança no mar de ilusões. E quando eu vou dar por mim, já é tarde demais. Como no dilúvio, quando os homens deram por si, já era tarde demais. As águas já tinham se caído sobre a terra e o barco estava fechado. Era tarde demais. E era tarde demais por quê? Porque Deus não é bom, não. Porque quando a tirania chega num nível tal, é tarde demais. Quando a tirania, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando a tirania sai da mente do tirano e se instala na massa, é tarde demais para voltar atrás, porque não haverá mais um tirano, mas um projeto em execução, onde o cidadão de bem vai ser tão tirano quanto o seu rei, quanto o seu senhor, quanto o seu governante, só que ele não saberá de sua maldade, porque a maldade virou tão banal que ele acha que está apenas cumprindo um exercício estatal, como aconteceu, por exemplo, com os alemães que participavam da execução de milhares de pessoas, mas quando perguntados em juízo por que fizeram aquilo, eles disseram, eu nunca fiz isso, eu apenas dirigia o ônibus que levava a galera para morrer no gás, mas quem matava era o soldado, quem matava era o governante, eu era apenas um funcionário que dirigia um ônibus. Mentira, você era tão tirano quanto o outro, a diferença é que a tirania se instalou em você como algo tão normal, tão funcional, tão histórico, que cabia você apenas executar seu papel de bom funcionário do mês. É o que Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. É quando o mal é praticado por você nos seus atos cotidianos, porque você não se importa. Aí você discute política nas redes sociais, ou vota num ou vota no outro, ou fica comemorando soltura ou odiando soltura, porque você não entende nada. E não entende nada por quê? Porque você está vivendo a sua vidinha. Enquanto pessoas estão sendo assassinadas só porque são pobres e pretas. Como o nosso conterrâneo, que há 2 dias, mais um entre tantos, num governo tipicamente fascista do Rio de Janeiro,
Morreu de novo, um cearense, trabalhador, sem troca de tiros de favela, sem batida policial, simplesmente chega na porta de sua casa e um tiro atravessa sua cabeça. Porque não importa. Simplesmente não importa. Não importa para a gente a vida dos trans, a vida dos gays, a vida dos pretos, a vida das mulheres, a vida dos pobres. Não importa. A gente só se importa em pagar a conta do mês. Porque a gente não é mau. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu estou pagando meus impostos, inclusive. E quero muito que isso melhore. Mas só vai melhorar quando tiver um governo que o quê? Que continue exterminando o preto, o pobre, o trans. O fato é que se a gente não combater a tirania nos destruirá. E há vários sinais de destruição nas Escrituras por causa da tirania. Segundo Pedro 2, 4, 10. Segundo Pedro 2, 4, 10. Olha o que diz esse texto sobre o resultado da tirania que a gente admite. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Por que há um dilúvio? Porque o mundo é dos ímpios, e impiedade destruirá. O problema é que a gente lê o texto, Deus lançou o dilúvio. Na verdade, meu amigo, o dilúvio é o resultado da impiedade. Não é Deus castigando, é Deus executando a matemática da impiedade. É Deus fazendo a matemática se mostrar para quem sabe, aquele que ainda não embarcou na viagem, como Noé e Abraão, da terceira mensagem, vão enxergar para pensar alguma coisa. O fato é o mundo dos ímpios. Inclusive ele diz aqui, perseverou apenas 8 pessoas. E olha a palavra, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. E se como exemplo do que havia de sobreviver aos ímpios, condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas. O que é Sodoma e Gomorra? É a mesma coisa do resto. É aquela galera que diz, dane-se. Opa, chegou carne nova para o nosso bel prazer, vamos lá. Isso é Sodoma e Gomorra. Deprimidos com o comportamento dissoluto daqueles perversos. Porque esse justo que morava entre eles afligia diariamente sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob o castigo à espera do dia do julgamento, sobretudo aqueles que seguem a carne. Mesma frase lá do Gênesis 6. Entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Outro texto, Judas 5 e 6. Judas 5 e 6, olha o que está escrito em Judas 5. Quero trazer-vos à memória, embora já saibas, tudo de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou preso em cabeças eternas, sob as trevas para o julgamento do grande dia, de modo semelhante a Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Veja que é uma referência à perversão com seres angelicais. Foram postos com exemplos, ficando sujeitos ao castigo de fogo eterno. Perceba, em todos esses exemplos, você tem a impiedade, a maldade, o prazer, o gozo individual em detrimento do resto, em detrimento do próximo, pungente, forte, e todos destruídos.
E todos destruídos. E não é que Deus está destruindo, apesar do texto dizer que é Deus destruindo, é porque a tirania destruirá, a impiedade destruirá, o mal destruirá. O mal destruirá. O que é Néfilim? Néfilim é uma mente diabólica. Isso é Néfilim. Néfilim é uma mente diabólica. E há muitos Néfilis entre nós. A Bíblia chamou de anticristos, porque o contrário de Néfilim é Cristo. Por isso que Paulo nos exorta a termos a mente de Cristo. Porque aqueles que têm a mente do diabo são filhos do diabo e só querem fazer a sua vontade, diz o texto bíblico. O que é Néfilim? É um homem que, em vez de ser espiritual, é diabólico. Você tem 3 tipos de homens: o homem natural, o homem espiritual e o Néfilim, que é o carnal, que é o diabólico, que é o sujeito que está dominado pelo próprio desejo. E que, dominado pelo próprio desejo, massacra tudo aquilo que ameaça o seu desejo. Como esse homem é marcado? Marcado pela força, marcado pela violência. E de onde veio esse homem? Esse homem veio do dia em que ele olhou para uma árvore e desejou ser como Deus. Ali surgia o Néfilim. Quem é o Néfilim? É Adão. É Adão. Contaminado pelo desejo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Néfilim é o sujeito que deseja o poder. Néfilim é o sujeito que, na busca de ter o poder, e não o tendo, construirá para si tiranos, para fazer por ele o que ele é incompetente para fazer. Por isso, só acompanha tiranos quem é um tirano incompetente, que precisa de um Deus tirano para executar o seu anseio de destruir o outro. Esse é o Néfilim. E a sua origem está no desejo de deixar de ser quem se é, para ser quem não se é. A sua origem está no desejo de deixar de ser humano, dependente, finito, para ser alguém autossuficiente, poderoso e senhor. Mas todos eles serão abatidos. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Mas até lá, nós teremos que combater isso. Porque a tirania destrói muita gente. Amém? Se vocês quiserem acompanhar, venham domingo para a mensagem a respeito do projeto fascista. E divulguem tudo isso nas redes sociais. E eu espero que você deseje seguir outro caminho. Seguir outro caminho. Um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de luz. Eu espero que, acima de tudo, você hoje investigue seu próprio coração. E tenha coragem de dizer: Senhor, talvez o que está morando dentro de mim seja maldade. E eu achava que era projeto político. E eu achava que era vontade de um mundo melhor.
Mas talvez o que esteja morando dentro de mim seja apenas a minha vaidade, a ponto de eu admitir coisas terríveis, a ponto de eu comungar com coisas terríveis. Então limpa meu coração, Senhor. Então limpa minha alma, Senhor. Então limpa meu ser, para que eu saia daqui hoje melhor do que quando eu entrei. Vamos ficar de pé. Nem mais que as forças